foi não? Foi. Primeiro, eu só tenho uma lista de exercícios e de hoje à noite eu atualizo os vídeos com as aulas dessa semana, tá certo? Na verdade, a data desse vídeo já está carregado no YouTube, só falta colocar o link para vocês, tá certo? O de hoje eu também coloco ainda hoje. Eu estou pensando em deixar a prova para o dia 5 de setembro, ok? A gente faz a prova, tá? Aí dá tempo para vocês fazerem a lista, tirarem suas dúvidas, praticarem. Não deixem para fazer isso em cima da hora. Todo mundo ouvindo? Ok, então tá avisado. Tá? Então terça que vem tudo indica que será remoto e na quinta que vem presencial. Tá bom? Sei que é chato, mas às vezes não dá, né? Então na última aula nós estávamos vendo as ordenações. Nós vimos o Selection Sort, aquele que procura o menor e traz para frente. Esse aqui. Vimos a ordenação por inserção, tá? E vimos que ela é um pouco mais rápido que a seleção. Em parte, embora as duas trabalhem com laços alinhados, a gente vê que a inserção ela interrompe o segundo laço, tão logo ela coloca o elemento em ordem em relação aos anteriores. E essa interrupção antecipada reduz o tempo total do algoritmo para ordenar os vetores. Tá certo? Por isso que a gente fica com a sensação que ele é muito mais rápido que o anterior. Em média, ele é um pouco melhor que o outro, mas não dá para dizer que ele é sempre o melhor. Com certeza ele será o melhor se tiver menos de 50 elementos. Para mais 50 elementos aí complica. E depois nós vimos o Merge Sort, que é aquele que recursivamente vai dividir em 2, e depois ordena 2 a 2, 4 a 4 e vai fazendo dessa forma até ordenar cada metade do array e no final ordenar o array inteiro, né? E eu lhes falei que isso era muito mais rápido. E vocês viram bem também que é muito mais rápido. Tá bom? Hoje nós vamos ver o Quicksort. O Quicksort ele tem uma ideia parecida com o anterior. O anterior ele quer dividir no meio. Tá certo? Alguma dúvida até o momento? Não. Como é que esse Quicksort vai fazer? Ele que vai ser o mais rápido de todos. Ele vai escolher um elemento de referência, tá certo? Então vai ser um dos elementos do array que vai ser referência. Todo mundo que for menor ou igual que esse elemento vai para a esquerda. Quem for maior vai para a direita. E aí o que acontece? Quando ele fizer isso, ele vai dividir o array em dois, que estão à esquerda e à direita do elemento que ele usou de referência. Vai colocar esse elemento na posição certa e depois vai chamar recursivamente em cima de cada um disso. Em cima de cada lado do elemento de referência. Então ele é rápido porque essa divisão vai gerar. Cada vez que ele divide e separa isso, ele gera uma ordenação parcial que acelera a ordenação total do sistema. Então vocês veem que ele rapidamente ordenou tudo. Tá certo? Então esse é o tema um pouco da aula de hoje. Tem uma outra coisa que também eu devo falar, mas eu vou deixar na aula de manhã. Eu comecei por esse assunto, eu acho melhor hoje começar no final. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha no Quicksort. Deixa eu só achar a posição aqui no slide. Deixa eu voltar aqui. Bom, Quicksort está aqui uma versão.
Ele tem dezenas de versões diferentes. Aqui a gente viu na animação, o elemento de referência era o primeiro. Então, o primeiro elemento da partição que ele quer ordenar, da divisão do trecho que ele quer ordenar, é a referência. Quem é menor ou igual vai para um lado, quem é maior vai para o outro. Então, qual a dúvida, Lucas? Bom, se não tem dúvida, eu vou seguindo então. Então, vamos olhar aqui o lado esquerdo do Quicksort. Novamente, eu tenho que ter acesso ao vetor A, P e R, onde P é o início do trecho que eu quero ordenar e R é o final. O que vai acontecer? Se P for menor que R, a gente vê essa condição do meio de sorte, ou seja, se eu tenho pelo menos dois elementos para ordenar, eu vou chamar esse particiona. E esse particiona é que vai decidir onde eu vou dividir meu array. Porque ele vai colocar o elemento de referência na posição correta dele do array, dentro do array. Com essa posição, eu decido então ordenar as outras metades. A primeira chamada recursiva, na linha 3, vai do início até antes de onde eu coloquei o elemento de referência. E a segunda chamada recursiva vai depois do elemento de referência até o final. E como é que é essa divisão? Vou mostrar ela com calma. Primeiro a gente vai ver o pseudocódigo, depois a animaçãozinha de como esse lado direito particiona funciona, e depois a gente vai ver a animação. Aqui o pivô é o elemento mais à esquerda. Difere um pouco da animação. Mas aí é questão de gosto, é difícil achar às vezes a animação certa para essas coisas. Porque o Quicksort tem hora que tem gente que bota o primeiro elemento como pivô, tem gente que bota o último elemento como pivô, tem gente que bota o elemento do meio como pivô, tem gente que sorteia o pivô, tem gente que sorteia três elementos e escolhe um deles para ser o pivô. Então temos todo um arsenal de quicksorts aí. Todas ideias muito interessantes, eu vou mostrar duas ou três aqui na sala, tá? A primeira se particiona com o elemento de referência ao último. Então, pivô é o índice AR, onde o R é o último elemento que você quer, o último índice que você quer ordenar no array. O I começa antes do trecho que você quer ordenar. Se você quer ordenar a partir do zero, o I vai começar em menos 1. Tá certo? O laço será em J, ele começa do trecho que você quer ordenar. Observe aqui, J começa em P, mas ele vai parar uma posição antes de chegar no pivô. Ele não vai executar esse laço em cima do pivô. Tá certo? Aí o que vai acontecer? Se quem está no índice J for menor ou igual que o pivô, a gente vai incrementar o I e trocar I com a J. Estou meio confuso, não estou entendendo o que está acontecendo aqui, professor. Espera um pouquinho. Deixa eu só explicar. Quando acabar esse laço, ele vai colocar o pivô na posição I mais 1. E retornar I mais 1, que é a posição que o pivô ficou. O que esse laço e esse índice estão fazendo é criando duas zonas. A zona que termina no I, que é a zona que a gente examinou, estão os elementos menores ou iguais que o pivô, e a zona que começa depois do I, o I marca o último elemento dessa zona de menores ou iguais, que é essa outra zona, que é a zona que vai até o J, que são os elementos que são maiores que o pivô. Então, se eu for fazer isso aqui, todo mundo está vendo esse slide? Tá. Qualquer dúvida, por favor, vamos lá. Bom, o pivô eu lhes disse que é o último elemento. Estão lembrados? Então o pivô aqui todo mundo concorda que é o 4. Ok? Ótimo. Eu quero ordenar esse trecho inteiro. Né? Vai ser o quicksort inicial para esse trecho inteiro. Então o I vai começar antes de uma posição que eu quero ordenar, antes do 5. Então é como se o I estivesse no índice menos 1. Hoje o Cleiton. Tá certo? Então o I está começando antes do primeiro índice. E o J vai começar do primeiro índice, vai começar olhando para o 5. Tá bom? 5, a gente vai fazer a pergunta sempre.
Quem está no índice J é menor ou igual que o pivô? Então vamos lá. O J eu vou marcar com a cor rosa. 5. 5 é menor que o pivô. Quem é o pivô? É o último elemento, 4. Não, não é menor, concordam? Não é menor, então só vai incrementar o J. 3. 3 é menor que 4? É. Menor ou igual que 4. Então o I, que está em menos 1, é incrementado antes. Ele vai para o índice 0. E eu troco quem está no índice 0 com quem está na posição J. Pronto. Em vermelho está na posição vermelha mais à direita vai estar o valor do I. Então o que acontece? O I, que está no índice 0, está me informando que o 3 é até onde eu já explorei, que eu sei que é menor que o pivô. E o J está no 5. E os demais elementos? Nós não exploramos ainda, só isso. Aí incremento o J. 15 é menor que 4? Não, não é menor que 4. Incremento o J. 0 é menor que 4? É. Aí eu incremento outro índice, que é o I. Lembra que o I está nessa posição vermelha, que é o 0. Incremento o I, ele fica na posição do 5. E troco quem está na posição do I com quem está na posição do J. E o J está com o valor, está no índice 3 com o valor 0. Aí troco os dois e ficou aqui. Observe que o I marca o final das outros elementos menores ou iguais. Ou seja, quem está em vermelho é menor ou igual que o pivô. Quem está em rosa, eu já examinei e sei que é maior que o pivô. Ok? Alguma dúvida? Ok, então vou seguir. O J incrementa, é o 11. Não tem problema, todos eles são maiores que o pivô até o momento. 7, 8, 12, 14, 6. 6 é menor. Não, 6 é maior. 13, 10. Aí chega o 2. 2 é menor que 4. Aí o I, que está aqui na posição 1, olhando no elemento 0, ele é incrementado, vai para o índice 2, e eu troco esses dois elementos de posição. Ok? 9 é maior que 4, 1 é menor, então incremento o I e troco o I com J. Alguma dúvida? Acho que não. Com isso, o J foi até logo antes do pivô. Estão vendo? Pronto. Aí no que está logo antes do pivô, eu coloco o pivô na posição seguinte a do I, em I mais 1, trocando com o elemento que está lá. Aí o que aconteceu agora? Eu tenho do primeiro índice até o índice I os elementos menores que o pivô. E depois da posição do pivô até o final, os maiores. Feito isso, ele volta para a função do quicksort, que aí vai chamar recursivamente o quicksort para esse lado vermelho e depois para o lado rosa. Alguma dúvida? Deixa eu mostrar no pseudocódigo. Talvez esclareça lá. O pseudocódigo também é no PDF, é só ter deixado lá. Ó. Pivô é o último elemento, I começa antes do array, e o J de P até antes da posição do pivô. Ou seja, o J não vai receber não vai ver o pivô. Então ele vai aqui nesse laço de linhas 3 a 8. Se ele encontrar alguém menor que o pivô, incrementa o I e troca as posições, se cria naquela zona vermelha. Quando ele acabar esse laço de linhas 3 a 8, ele vai trocar o pivô, que está no último índice, com a posição I mais 1, que é logo depois da vermelha. O I marca o fim da vermelha, I mais 1 é um elemento que é maior que o pivô. Aí quando ele troca isso daí, ele retorna o pivô,
E aí volta para o Quicksort, que na linha 3 vai chamar do início até antes do pivô, a zona vermelha. Depois na linha 4 vai chamar depois do pivô, início da zona rosa, até o final, que é o fim na zona do pivô. Entendeu? O valor inicial do isso você vai ver no particionar na linha 2. Um índice antes do trecho que você quer ordenar. Tá certo? Pronto. Se vocês entenderam isso, então vocês entenderam que como isso está funcionando. Deixa eu fazer de novo o array. Então ele vai comprando todo mundo com pivô. E vai ordenando. Aqui eu acho que eu baguncei minha ordenação. Teve um errinho, mas eu já conserto. Deixa ele parar. Ok. Então isso vai funcionar a grande maioria das vezes. Mas ele não vai funcionar em um dados momentos. Tá certo? Eu vou explicar quais. Se eu criar um vetor que já esteja ordenado, olha o que vai acontecer. Na hora de dividir, ele divide separando apenas um elemento por vez. Deixa eu criar outro aleatório. E eu vou reduzir a velocidade para a gente ver um pouquinho melhor. Observe. Ele não está dividindo a velocidade do quicksort. Ela é atingida porque quando ele quebra em menores que o pivô e maiores que o pivô, ele reduz. Deixa eu voltar ao exemplo inicial. Tá? Deixa eu dar uma pausa. Um momento aqui. Pronto, para aqui. Se ele me obedecer, claro. Não está me obedecendo. Então deixa eu atualizar ele aqui para ele voltar a me obedecer. Ok, vamos ver aqui o que eu quero mostrar. Você está vendo que está criando essa zona verde, que são os menores que o pivô. Pronto, parou aqui. Então o pivô ficou laranja e ficou na posição correta. Então o quicksort ele é rápido, porque quando ele acha o elemento perto do meio ou longe dos extremos, ele divide o array em um conjunto de dados, que são os menores iguais que o pivô, dos maiores, separados. Quem é menor ou igual não vai ser comparado novamente com quem é maior. E ao fazer isso, ele reduz a quantidade de comparações que é necessário para se ordenar. Tá certo? E daí ele atinge a velocidade que nós observamos. Tá bom? Fazer isso recursivamente reduz o total de comparações, ao mesmo tempo que impõe uma ordem parcial no sistema. O problema, quando o vetor já estiver ordenado, e eu mandar ordenar, é que ele não vai dividir em duas zonas proporcionais. Né? Ele vai criar separar só um do resto. E aí, nesse sentido, é como se estivesse fazendo o mesmo trabalho de seleção, tentando achar o menor e colocá-lo no índice I, só que o menor já está lá. Então esse é um dos defeitos dele.
Quando os dados já estão ordenados, ele fica mais lento. É o único defeito? Bom, tem um irmão desse defeito, vamos dizer assim. Quando os dados são ordenados na ordem reversa da desejada, ele também vai ter um desempenho ruim. Porque novamente é como se ele separasse um elemento por vez. E aí acaba sofrendo bastante na qualidade. Né? Mas aí alguém diz, então o problema é quando o vetor quando o vetor está uma bagunça, ele é o mais rápido. Mas quando as coisas estão ordenadas, ele é um dos mais lentos. Então as pessoas tiveram duas ideias para corrigir ele. Uma é, antes de eu mandar ordenar qualquer array, eu bagunço o array. Troco as posições aleatoriamente dos elementos, depois eu mando ordenar. E se você fizer isso, a chance de você acabar, no caso lento, é muito menor do que aquela que você ganha na loteria. Mas alguém pensou até num jeito muito mais simples. Se ao invés de embaralhar todo o vetor, não, toda vez que eu chamar ele recursivamente, eu troco um elemento do array pela posição do pivô. E aí eu consigo quebrar isso. Deixa eu explicar, mostrar melhor. Aqui está o quicksort aleatorizado. Olha a ideia. Se P é menor que X é a mesma coisa, só que agora em vez de chamar o particiona, que é a direita, ele chama o rand particiona, que está aqui abaixo. Como esse rand particiona funciona? Você sorteia um índice I entre o índice inicial e o final que você quer ordenar. Um elemento no meio, qualquer. E aí você troca quem está no índice I com quem está no índice R. O importante é que esse elemento seja aleatório. Quando você faz essa troca, você chama o particiona e manda retornar o valor. E o particiona é exatamente o mesmo do anterior. Se você fizer isso, deixa eu compartilhar. Olha o efeito que isso vai ter na ordenação. Eu vou pedir para ele criar um vetor ordenado aqui. Aí o que vai acontecer? Ele sorteou o 6, que ficou como sendo no lugar do 2, que era, e ele ia ser o pivô original. E aí, só com isso, ele descobriu como ele faz umas partições que já não são tão desbalanceadas. E assim ele ganha velocidade novamente. Quer ver? Ó? Deixa eu aumentar para 5 vezes e mandar outro ordenado. Como ele agora está sorteando as partições, ele recupera a velocidade. Tá certo? E se o vetor já vier bagunçado? Não tem problema, se o vetor vier bagunçado, ele consegue com o sorteio um desempenho semelhante. Porque a vantagem do sorteio é você criar as partições, evitar o desbalanceando, uma partição desequilibrada. E aí ele tem esse método funcionando. Ok? E em termos de alteração de código, né, se vocês forem para ver, é uma alteração simples. Em vez de chamar o particionar diretamente, eu sorteio um índice entre P e R e troco os dois de pivô. Quem seria o pivô com o índice I de posição e chamo particiona. E aí eu recupero a velocidade. As chances disso gerar escolhas ineficientes é muito inferior à chance de qualquer um de nós ganhar na loteria durante nossa vida toda. Então é uma situação interessante para se estar, né? Perguntas?
Todo mundo com aquele soninho depois do almoço, aquela preguicinha, é? Repetiu o que, Lucas? Professor, Hum, diga, Carlos. aí, tipo assim, sempre que eu fizer a ordenação, eu ficar chamando recursivamente o elemento no array, ou melhor, o Hum, método, né? Ele vai ficar hum. trocando aleatoriamente a posição de um elemento, não é isso? É, um elemento no trecho que você quer ordenar. Só que aí que tá. Se eu ficar fazendo isso, ele não ficaria embaralhando eternamente o array? Não, não porque observe. Olha a chamada recursiva dele. De P, que é o texto inicial, até antes do pivô. Depois do pivô, até o final. Note que o pivô não entra de novo na história. Então ele não fica indefinidamente. E você tem um si da linha 1 que para quando P e R coincidem. Ou quando um passa do outro. Quando P passa do R. Então não vai acontecer esse embaralhamento infinito, não. Então tá safe. Então tá seguro. Tá bom? Então tem várias coisas controlando essa parada aí. Primeiro, quando eu chamo antes do pivô, o trecho do início até antes do pivô, e depois do final, depois do pivô até o final. E ao fazer isso, ele vai ordenando tranquilamente. Tá bom? Mais alguma pergunta? E observe que você chama recursivamente, quando você faz chamada recursiva, você vai chamar ele pela primeira vez, você vai chamar do zero até o final. Mas as chamadas recursivas vão ser do zero até a posição antes do pivô, depois a posição depois do final, pivô até o final. E cada uma dessas chamadas recursivas vão gerar outros pontos de chamada, ou seja, as chamadas recursivas vão enviar parâmetros diferentes uma para as outras. Deixa eu ver se eu consigo ser claro. A primeira vez que eu vou chamar, eu vou dizer, eu quero ordenar tudo, do início. Deixa eu mostrar a animação, acho que eu consigo explicar melhor aqui. Pronto. Inicial, eu digo, eu quero ordenar tudo. Então ele vai comparar tudo com esse elemento. Terminou aqui, a próxima chamada vai ser de zero até o índice anterior onde o 29 terminou. Tá certo? Depois que ele fizer as chamadas recursivas e as recursivas decorrentes dela, ele vai ordenar esse trecho roxo, que é depois do pivô até o final. Aí vamos, esse trecho antes do pivô, ele escolheu agora o 11 como elemento. Então tudo é feito em relação ao 11. Acabou, eu tenho agora duas zonas para ordenar. De 0 a 2 e de 4 até a posição antes do 29. E ele sabe como manter essa posição porque foi mandado com parâmetro, que só poderia até ali. Então ele consegue fazer isso aí rapidamente. Esclareci a dúvida? Faz sentido, faz sentido. Que ele não vai contar com pivô e sempre vai diminuindo um elemento, né? Ele Ele não vai. vai, no mínimo, um elemento, mas na verdade, como você divide, você evita que um lado se compare com o outro. Ou seja, reduz o número de comparações necessárias. E se o vetor estiver na ordem reversa, não faz diferença. Perdão, é ordenado, ordem reversa. Porque ele vai novamente dividir aleatoriamente. É, faz sentido, tranquilo. Tá certo? Então, os índices de chamadas recursivos estão controlando essa parte. Tá? Diferente daqueles pseudocódigos do selection, do insertion, o merge e o quick eles não precisam dizer explicitamente começa o índice 1 ou começa o índice 0. Você diz o trecho que você quer ordenar. Tá bom?
Quem usa o Quicksort? Quem usa o Quicksort, C++, um dos sorts que ele tem disponível é o Quicksort. Ele tem vários sorts disponíveis, tá certo? Então o Java usa o Magisort, C++ usa o Quicksort, usa também o Quicksort, e Python. Python ele usa uma combinação deles, na verdade. Python, quando tem um estudo teórico que diz que até 30 elementos, o insertion sort será o mais rápido de todos. E acima de 30, tanto faz o merge quanto o quick. Então o que o Python fez? Algo chamado team sort. Se a diferença do se o trecho que você quer ordenar tem menos de 30 elementos, ele chama o insertion sort só para aquele trecho. Se tem mais, aí ele chama o merge sort. Tá bom? Professor, mas a pessoa gosta desse merge sort, ele tem umas propriedades interessantes. Ele ajuda para um outro algoritmo que quem for para a estrutura dos dois vai ver, que é o radix sort. O radix sort, ele usa... Radix sort não, é o radix sort mesmo. Ele usa o Magisort muito bem, tá certo? Mas não é o único. Eu acho o Quicksort muito mais fácil de implementar, tá certo? Então, uma coisa que eu fiquei falando para vocês preciso contar no 1. Para quê? Por que eu preciso contar no 1? Na verdade é para dar um aviso de uma situação que pode ocorrer na vida profissional de vocês. Não é uma situação de bug, não é bem isso. Mas tem a ver com bugs também. Tá certo? Uma pergunta, você se lembra que eu falo para vocês que todos os bugs nascem entre a cadeira e o teclado? Eu acho que todo mundo já esquentei a orelha de todo mundo com essa história, não já? Então eu tenho. Já sim. Pronto, então eu tenho duas perguntas. Quantos bugs a gente pode permitir, por exemplo, numa máquina que administra remédios para um paciente em UTI? O ideal seria nenhum, né? Nenhum. E numa torre de controle de aeroporto? Muito Também menos. nenhum. Então, como a gente garante não que a situação está que o código está com poucos bugs ou que a parte funcional aparente está correta? Como a gente garante a ponto de certificar estamos certos que não tem bugs desse trecho de código? A maneira de fazer isso envolve uma sub-área cujos profissionais da área, uma sub-área da engenharia de software, cujos os profissionais são cada vez mais raros. Especificação formal. Vocês já ouviram esse termo? É sobre a documentação do sistema, né? Sim, a maioria dos softwares vão entender que formalizar é fazer a documentação do sistema, mas tem uma sub-área com esse nome, cujo nível de documentação e de escrita de código é o mais rigoroso existente. Tá certo? É uma área que elas contam com as ferramentas que eles começam a partir da documentação do código e, com base na documentação do código, vão gerando pseudocódigos e refinando eles até chegar a um código pronto com 0 erros. Como é que eles conseguem isso? Esse processo de refino envolve uma ferramenta em que você é obrigado a provar que o seu trecho de código que você está digitando, aquela função, aquele procedimento, não tem bugs. Isso é possível, sim, totalmente possível. Só que às vezes você tem que contar do 1 e não do 0. E no final você ajeita isso, na parte final. Então essa é a parte que eu vou mostrar um pouco agora. Não é que eu queira que vocês saibam isso, não é que eu vou cobrar isso na prova. É que nós nunca sabemos quão longe cada um de vocês vai na vida. Alguns de vocês podem ser no futuro o chefe de uma equipe que vai fazer um software para torre de controle de aeronave ou um software para equipamento médico. Nessas horas, vocês têm que saber que trechos de código
vamos precisar de alguém de especificação formal. Eu não estou contando com vocês, porque eu acho que não tem nem essa especialização aqui em Rio Tinto. Vocês teriam que procurar por fora essa especialização. Tá certo? É no mínimo esse detalhe mesmo. Só que eles provam matematicamente usando a ferramenta, Juscelmar, que aquele código está correto. Então, como vocês podem ser membros de uma equipe que passa por uma situação, ou chefes de uma equipe que lidem com a situação, é interessante que eu dê um aviso a vocês de que essa área existe, dá uma noção de como ela funciona, porque obviamente fazer isso garantindo zero erros é muito mais lento que uma codificação normal. E assim vocês podem também decidir comprar e também saber, comprar não, perdoem, contratar a pessoa que vai trabalhar com isso e vocês vão saber que vão pagar caro por uma boa razão. Então eu vou provar que a ordenação por seleção, que esse código, esse pseudocódigo, ele é correto. E se eu provasse isso dentro da ferramenta de especificação formal, eu poderia apertar um botão, ele iria me perguntar para que linguagem eu queria criar o meu código, e aí ia gerar o código equivalente ao pseudocódigo com zero erros da linguagem de destino. Entendido como é trabalhoso esse procedimento? Então vamos lá. Para provar que o código está fazendo o que você quer, a parte difícil tem a ver ou com if else ou com laços. If else é mais simples, porque ou entrou no if ou foi para o else. Laços são a parte que dá um trabalho maior. Um laço dá um trabalho maior porque você tem uma situação que só está se alterando a cada iteração. Então, para provar que o laço está correto, o pessoal, por experiência, estabelece uma propriedade que deve ser verdadeira antes do laço começar. Enquanto o laço estiver atuando, talvez ela se torne falsa, mas no meio do caminho, quando ela se torna falsa, tem um procedimento para corrigir a situação, os dados, de forma a torná-la verdadeira novamente antes do término da iteração, fazendo com que a próxima iteração continue funcionando correto. Aí, essa propriedade sendo mantida durante o laço, quando o laço acaba, eu consigo usá-la para provar que o laço está correto. Então, provar que a ordenação por seleção está correto. O invariante é a inicialização, que tem que ser verdadeiro antes, manutenção tem que mantê-la verdadeira, e termo a gente usa para provar que é correto. No caso seleção, qual é o invariante? O começo de cada iteração do laço for, o subvetor do índice 1 a i-1 contém os i-1 os menores elementos de A ordenados. Então deixa eu voltar aqui. O i começa em quanto? Começa em 1. Então, primeiro, antes do laço, tem que ser, o que tem que ser verdadeiro? É que o vetor A do trecho de 1, 1 menos 1, 0, consiste dos 0 menores elementos de A ordenados. E aí tem o que se chama de argumento de vacuidade. Alguém já vai falar desse termo? Argumento de vacuidade. Nunca nem vi. Nunca nem viu. Ele é um termo matemático, ninguém é obrigado a ver, por sinal, tá? Tem também grande temor por isso. Mas eu pergunto sempre, vai que alguém já conhece. Vacuidade é o seguinte: qualquer afirmação que você faça sobre um conjunto vazio é verdadeira. Por exemplo, quantos tubarões tem em Vênus? Nenhum, né? Nenhum. Então, qualquer afirmação que eu faça sobre os conjuntos de tubarões que habitam Vênus é verdadeira. Todos os tubarões de Vênus são rosas com bolinhas verdes. Verdadeiro. Tá certo? Todos os leões de Mercúrio são azuis com jubas vermelhas. Verdadeiro. Porque é um conjunto vazio. Qualquer afirmação que eu faço sobre o vazio, não é sobre o zero, mas sobre o vazio, é verdadeira. Por exemplo,
todos os políticos honestos de Brasília não têm braços nem perna. Verdadeiro, um conjunto vazio. Então, a afirmação se permanece. Tá certo? Alguma dúvida? É porque não parece fazer sentido, né? Essa é a questão. Quando você fala algo de um conjunto vazio, nada pode ser, não precisa fazer sentido. Eu posso até lançar duas afirmações que parecem antagônicas, mas porque o conjunto é vazio, elas são verdadeiras. Eu posso dizer todos os tubarões de Vênus são verdes com bolinhas rosas, e eu posso dizer todos os tubarões de Vênus são rosas com bolinhas verdes. As duas assertivas são verdadeiras porque elas são sobre um conjunto vazio. É que nem eu só disse que todos os políticos de Brasília são honestos. É antagônico, né? Todos os políticos brasileiros que são honestos não têm braços nem pernas. Pronto. É um conjunto vazio. O que eu afirmar sobre os políticos honestos de Brasília está valendo. Tá certo? Brincadeiras à parte, piadinhas à parte. Quem sabe um dia tem um honesto lá, mas a desconfiança maior é outra, né? Mas de todo jeito, o argumento para dizer que esse invariante é verdadeiro. Como tem um conjunto, um vetor inicial com zero elementos, e ele contém os zero elementos ordenados de A, essa afirmação é verdadeira por vazio. Aí o que acontece? Nesse laço externo, antes de incrementar, eu tenho que garantir que quando eu for incrementar o I, a proposição seja verdadeira. Quando eu incrementar o I de 1 para o 2, eu vou ter um subvetor de 1 a 1, ou seja, um elemento. E ele tem que conter o menor elemento do array para que essa assertiva continue correta. Ou seja, estou saindo do conjunto vazio para um conjunto com um elemento. Aí eu já tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Então, só que o que acontece aqui no código? Vamos voltar. Antes de eu incrementar o i, que vai ser no final da linha 8 para 9, né, que ele vai ser um incremento, o que vai acontecer? Eu vou passar pelas instruções de 2 a 8. E o que essas instruções vão fazer? Eu vou varrer o vetor da posição 1 até o final, achar o menor elemento e colocá-lo no índice 1. De forma que quando eu incrementar de 1 para 2, o conjunto A de 1 até 2 menos 1, que é 1, ou seja, só o primeiro elemento, contenha o menor elemento de A. E quando o I for incrementado de novo, de 2 para 3, eu vou percorrer o array novamente, de 2 até o final, de 3 até o final, garantir que achei o menor elemento e colocá-lo no índice 2, para que quando eu incremente o índice, ele permaneça verdadeiro. Então, no início a condição é verdadeira pelo vazio, à medida que eu incremento, antes de eu incrementar, eu varro o laço e faço com que a condição se torne verdadeira antes de incrementar. Tá certo? Então, eu consigo manter a condição verdadeira a cada iteração. E quando isso vai acabar? Bom, vai acabar quando o i ultrapassar o tamanho de A. Quando o i ultrapassar o tamanho de A, ele não vai só ultrapassar, ele vai ultrapassar em exatamente uma unidade. Ou seja, i vai ser o comprimento do tamanho do vetor mais 1. O que significa dizer que minha invariante, que era A do 1 até i menos 1, vai ser de 1 até o total de elementos, ou seja, todos os elementos de A. E ele contém agora, porque eu mantive o invariante verdadeiro do começo até o fim, os n primeiros elementos de A ordenados. Entenderam? Então, com isso, eu colocando essas provas no sistema, o sistema tem um sistema de verificação, ele aceitando que eu fiz as provas corretinhas, eu aperto um botão e ele me gera um código na linguagem de destino que eu quiser, dessa especificação formal, garantindo que ela produz a ordenação correta. Algumas observações. Em primeiro lugar, vocês acham que já tiveram noção clara porque tem pouca gente nessa sub-área da engenharia de software. Acho que a maioria de vocês tem uma certa aversão a provar teoremas e matemáticas, algo que é muito usado aqui. Concordam?
E a segunda observação, eu espero que vocês entendam que é exatamente porque a pessoa sabe fazer isso e que esse é um processo mais lento, o salário dessa pessoa costuma ser mais caro e o trabalho dela é lento. Entendidos? Ok. Agora algumas histórias que as pessoas esqueceram de fazer isso. Eu vou contar duas histórias. Uma de dar arrepio se você fosse programador envolvido, e a outra para ver mostrar que às vezes o conserto vem de lugares inesperados. A primeira foi uma sonda americana que deveria aterrissar em Marte. Então eles, para fazer essa sonda, eles pegaram parte do código que sabia que funcionava, que era parte do código de controle de altura da sonda, que monitorava a altura e decidia quando abrir os paraquedas para o robozinho descer em Marte. Tá certo? Então eles pegaram esse código que sabiam que estava funcionando e instalaram um deles. E eles lançaram a sonda. Só que alguém esqueceu de testar se o código do sensor e o código do que vai abrir o paraquedas estão compatíveis. Como assim? Bom, aqui no Brasil a gente usa que medida de distância? Quais é a medida de distância que nós usamos? De Quilômetros comprimento e por hora. distância. Quilômetros por hora é a velocidade, É, quilômetros. quilômetros de Quilômetros e metros. distância e metro, né? Sim. Os americanos usam elas? Não usa jadas, alguma coisa assim. Jarda ou pés. Mais Isso. comum pés, exatamente. Na Europa, todo mundo usa o sistema métrico, com exceção da Inglaterra. Adivinha em que unidade estava o código da Europa? E adivinha em que unidade estava o código do sensor americano? Um estava em pés, outro em jadas. Mais complicado. Um estava em pés, o sensor estava em pés e o controle em metros. O Ixi. problema é que são 3 metros equivale, 3 pés equivale a 1 metro. Fica perto de 1 metro. Então o sensor dizia: você está a 30 mil pés de altura. E o cara entendia: eu estou a 30 mil metros, 30 quilômetros de altura. Quando na verdade se estava a 10 quilômetros. Você está a 1 quilômetro de altura. Era que o controle de altura entendia. O que o sensor estava informando é que ele estava a 333 metros do chão. Conclusão: ficou peça espalhada no solo de Marte por tudo que é lado. Se espatifou assim, feio. Não ligou nenhum jatinho para diminuir. Quando foi abrir o paraquedas já estava nos últimos metros. Foi. Sabe que quando você é criança, que você brinca de Lego e o Lego cai da sua mão e se espatifa no chão e vai para peça para todo lado? Foi assim. Não foi um bom dia para ser um programador desse software, desse robozinho, né? Até porque não tem ninguém para juntar os pedaços e não é um Lego, né? Então, erros que as pessoas cometem por não prestar atenção em pegar código dos outros sem especificação formal. O segundo erro, alguém aqui já falou da sonda Cassini-Huygens? Deixa eu mostrar a foto dela. Esse satélitezinho aqui, na verdade é um par satélite com um robô, né? Eles foram mandados anos atrás para Saturno. Eu tive a oportunidade de ouvir essa história de um dos membros da Agência Espacial Europeia, em pessoa. O que aconteceu com ela? Ela foi lançada com muito orgulho pela Agência Espacial Europeia. Ela iria para Saturno, chegando lá. Iria só dar um robozinho para pousar em Saturno, coletar as amostras, enquanto ficava a outra sonda como satélite, fazendo outros experimentos na órbita, tirando fotos e outras medições com sensores, e recebendo sinais da sonda no solo
e enviando tudo para a Terra. Então estavam muito felizes quando lançaram. Vocês estão vendo que ela tem tipo um canozinho, uma haste saindo para fora? Está todo mundo vendo? Essa haste é onde contém os painéis solares dela. Ou seja, estando aquilo ali banhado por sol, ela recebe energia, né? Ela tem alguns desses. Aí o que acontece? Eles lançaram, estavam muito felizes, tiveram tecnologia inovadora. Qual foi? Esses painéis solares captando energia solar, para economizar espaço na hora de lançar, eles fizeram eles dobráveis, como se fosse uma bengala de cego, para que quando se abrisse no espaço, se esticasse todo e começasse a coletar o sol. Mas eles dobrados ocupavam pouco espaço na sonda e aí ficava mais fácil de enviá-la para o espaço. E na viagem inicial, a cara foi todo feliz, lançaram a sonda e foi lá nos Estados Unidos. Estava dando uma palestra sobre isso, aí alguém levantou a mão. O que foi? Alguma pergunta? Sim. Como é que vocês fizeram para evitar o efeito chicote? Aí o cara perguntou, como assim efeito chicote? A gente já pensou em dobrar os painéis solares como se fosse uma bengala de cego, aquela que você dobra, fica parecendo algo menor que seu antebraço, mas quando você solta, tira a cordinha da posição, ela se abre e se estica toda. Sim. Você já teve essa ideia antes? Já, mas a gente nunca passou da fase de simulação, porque na simulação, no simulador, sempre aparecia um efeito chicote. Como assim efeito chicote? Como no espaço não tem gravidade, a bengala de cego de pratos solares que eles queriam, na simulação, se comportava um chicote muito frouxo. Então não só se esticava, mas balançava e acertava o próprio satélite. Aí ele assim, a cara perguntou, como é que vocês resolveram isso? Eu não sei, vou ligar para o engenheiro responsável e depois ele retorna. Aí ele ligou para o engenheiro, como é que vocês resolveram isso? Aí o engenheiro, nós nunca soubemos que tinha um efeito chicote a considerar. Então, pegaram os dados da sonda, conversaram com os americanos, botaram no simulador e apareceu no simulador um efeito chicote. E perguntaram assim, onde é que que parte vai ser danificado? A parte mais provável era o controle de altitude, ou seja, novamente aquele sistema que diz qual altura que o satélite tem que ficar em órbita para ficar flutuando, e que se estiver direto quebrado, se esborracha no chão. Então estavam com um problema, só que tem um problema um pouco maior que normalmente seria. Não é um pacote de software que você lançou e está em algum lugar do mundo, liga no computador ligado à internet. Não no satélite viajando no espaço. Tem como se atualizar? Tem, só que não é. Você atualiza o software, você não troca o hardware. O hardware já foi enviado, despachado, não tem como alguém mandar alguém lá, pegar de volta e trazer. Então eles fizeram uma série de simulações para decidir como abrir essas antenas de forma a reduzir o efeito chicote. Estão me acompanhando? Ou já estão dormindo? Acompanhando, relaxa. Tô aqui, tô aqui. Ok. Então o que aconteceu? Eles abriram a antena e descobriram uma coisa. Segundo engano deles. A física a gente sabe bem física sobre a gravidade da Terra. A física do espaço a gente não sabe tão bem. Então não teve efeito chicote nenhum. Na verdade teve um outro problema bem diferente do imaginado. Como no espaço não tem gravidade, não teve efeito suficiente para esticar os painéis solares. Então eles ficaram com outro problema. Eles ficaram os painéis solares como se fosse uma antena toda amassada no espaço. E eles precisando esticar essa antena, de novo, esses pratos solares, para poder pegar o sol direito e carregar as baterias do satélite. E aí o problema é, como é que você desamassa algo que está no espaço? Depois de muita conversa, eles fizeram o seguinte, deixavam um bloco no Sol. Você se lembra da lei da física de dilatação? Coisas quando esquentadas tendem a se expandir e a se esticar, e quando esfriadas tendem a se contrair. Então a parte que eles queriam esticar, eles deixavam para o Sol esquentar e tentar desdobrar ali, e a parte que precisava comprimir, eles viravam para o lado longe do Sol para ver se esfriava mais rápido e ficava na posição que eles queriam. Ufa, resolveu isso, e a sonda chegou lá em Saturno, desceu com sucesso o robozinho para coletar amostras em Saturno,
Acho que foi até não foi nem direito em Santo Antônio, foi numa das luas, ele não lembro. Então que pesquisando de novo esse satélitezinho. Aí o robozinho que está em terra começa a mandar os resultados dos experimentos, né? E aí eles barram num outro bug de software dessa vez. Por algum motivo, o software de comunicação do satélite não está conversando com o software de comunicação do robozinho. Então, tem milhões de dados experimentais que custaram milhões de dólares que não estavam sendo coletados pelo satélite. E aí, como fazer para corrigir isso? O cara estava sendo doido, porque alguns experimentos não davam para voltar, eles tinham reagentes químicos. E uma vez gasto, já gasto. Eu disse, não tem problema. Temos um conjunto de antenas aqui na Europa. Sabe aquelas antenas que o pessoal usa para ouvir as estrelas? Tem um conjunto desses de antenas aqui na Europa e eles estão conseguindo pegar o sinal direto do robozinho lá. Então nós não estamos perdendo nada. Aí a pessoa disse, não, mas eu sou o presidente da Agência Nacional Espacial Europeia. Não temos uma antena dessas aqui. Agora temos, elas foram terminadas de construir recentemente, há alguns meses atrás. Não é impossível. Para uma antena dessa ser construída aqui, são necessários milhões de euros. E qualquer coisa acima de 200 mil euros eu tenho que assinar. E nos últimos anos eu não assinei nada que tinha a ver com isso. Aí o cara respondeu: temos esse conjunto de antenas monitorando o espaço, é um dos maiores do mundo, e ele foi construindo sabendo dessa limitação. Então o pessoal que construiu essas antenas dividiu ela em dezenas e centenas de projetos, 199.999, para que vocês nunca pudessem barrar elas. O cara ficou, não sabia se ficava indignado com raiva ou feliz, mas decidiu que feliz era o melhor custo de ações, já que não perderam milhões de dados e depois conseguiram consertar o software. Lições disso daí: alguns softwares são preciosos demais, alguns pedaços de software, não, às vezes não é nem o software todo, alguns textos de códigos não podem ter bugs. Nessa hora, chama alguém de especificação formal, chama alguém da engenharia e testem para valer, prova o que tem que provar para ser feliz. Porque eu lhes garanto, se nenhum de vocês ia querer ter um sufoco que o pessoal da Agência Espacial Europeia teve que passar. Tá bom? Alguma pergunta? Não. Não. Por hoje eu vou parar por aqui, tá? Semana que vem a gente retorna. Como eu estou cuidando de uma pessoa aqui em recém-cirurgiada, eu devo ir presencialmente na quinta e terça-feira deve ser virtual, tá? Então as questões de que eu preciso estar perto, pelo menos para, em caso de emergência, alguém tem que estar perto, tá bom? A chamada, por enquanto, eu não vou botar falta em ninguém não, mas eu preciso que vocês venham. Se todo mundo começar a faltar, eu começo a fazer chamada quando a aula for virtual também. Tá bom? Combinado. Ok? Então por hoje é só. A gente se vê semana que vem. Terça virtual. Quinta com certeza presencial. Até lá essa gripe já deixou meu corpo. Queira Deus. Ok? Até mais, gente. Boa tarde. E bom fim de semana para todos.